As bases para a educação formal foram lançadas pelo medievo e também pelo Renascimento, pelo Humanismo e pelo Iluminismo. Em conjunto, esses movimentos trouxeram as bases para a consolidação da educação formal, que seria possível a partir dos séculos XIX e XX, quando, juntamente com a formação dos Estados Nacionais, outras tecnologias tornaram possível a expansão dos sistemas educativos. Séculos XIX e XX, a educação para o trabalho e para a democracia. A institucionalização da educação. Os séculos XIX e XX foram um período muito relevante em termos educacionais, principalmente pela consolidação dos sistemas educativos mais formais, que juntamente com as ideias de democracia e de trabalho, formaram um novo panorama a nível global. Trata-se de um período de intensa experimentação científica que verá o conhecimento se tornar progressivamente mais acessível a grupos para os quais era antes vetado ou dificultado por questões financeiras ou amarras sociais. O desejo de construir nações fortes, economicamente desenvolvidas e modernas, move essa conjuntura. Por isso é que as questões de trabalho e de democracia são tão relevantes nesse panorama. A ideia de formar estados nacionais cada vez mais fortes, mais progressistas, move a preocupação para com a educação, porque a educação é vista como um instrumento de agregação de muitas dessas camadas sociais aos grupos já consolidados. Desse modo, a educação passa a ser vista como relevante também para os trabalhadores. Alguns fatores de transformação são relevantes nesse processo. Cientificismo, a busca pela formação de identidades nacionais, o advento das ciências sociais, a consolidação do modelo pedagógico ainda dominante, que em conjunto levam à institucionalização da educação. Em conjunto, todos esses fatores constroem as bases que levariam à institucionalização da educação. Educação aqui pensada em termos formais, mais próximas do modelo pedagógico ainda vigente nos dias atuais. Modelo tradicional que se pauta pela disciplina, pela organização dos estudantes, pela relação entre professores e alunos. Esse modelo tem as suas bases nos séculos XIX e XX, principalmente pelo cientificismo cada vez mais forte, que levaria também ao nascimento das ciências sociais. A ideia de física social, promovida por Auguste Comte, traria como bases a preocupação com a ordenação, com a disciplina, que seria muito utilizada junto à formação dos Estados Nacionais, inclusive no contexto brasileiro. O caráter assumido pela educação no período é ressaltado por Camby. A escola tornou-se obrigatória, pelo menos em certas ordens e graus, gratuita ou quase, estatal, com algumas exceções, mas que não chegam a anular o papel de controle por parte do Estado sobre todos os tipos de escola. São 3 aspectos que a colocam na sociedade, atribuindo-lhe um papel essencial. Existe ainda o outro aspecto da diferenciação interna, dos muitos tipos de escola, que vem cobrir outra exigência, de reprodução da divisão de trabalho e de reconstrução de classes e grupos sociais. Quando falamos em reprodução da divisão do trabalho, nós estamos fazendo referência a esse papel cada vez mais presente por parte das escolas. As escolas buscam reproduzir a organização dos demais espaços sociais. É na escola que a ideia de disciplina é reproduzida para os grupos de educandos que, em outros espaços, continuam obedientes às vontades do Estado. Pelo menos em tese. O Estado cada vez mais se responsabiliza pela função educacional da sua sociedade.
Nós precisamos lembrar que, inicialmente, a educação é a responsabilidade das autoridades eclesiásticas. Aos poucos, ela passou a ser cada vez mais laicizada e começou a ser cada vez mais uma atribuição estatal. À medida em que o Estado tomou as rédeas do processo educacional, isso fez também com que a escola cada vez mais fosse vista como esse instrumento de reprodução da organização social, reprodução de determinados critérios de disciplina, especialmente junto aos trabalhadores. Louis-Michel de Pelletier tenta criar um sistema de ensino universal para a França revolucionária, almejando a formação de crianças de todas as classes sociais. Entretanto, a Revolução Industrial leva ao surgimento de uma nova classe social, o proletário, que tem acesso limitado ao ensino, dadas as condições de trabalho do modelo capitalista. Ainda assim, discutia-se a necessidade de utilizar a educação como recurso valioso para fomentar o desenvolvimento econômico. Quando Pelletier propõe uma educação que atenda a todas as classes sociais, parece ser um projeto bastante ousado e bastante preocupado com uma educação democrática. Mas até que ponto a educação buscava realmente atender a todas as pessoas? A Revolução Industrial colocou a educação a serviço do trabalho, e mesmo as classes menos abastadas, os membros provenientes das classes trabalhadoras, tinham na educação, sim, um grande acesso ao mundo capitalista como um todo, mas era um acesso obediente, um acesso disciplinado, um acesso pautado na educação para só agregar esses membros a essa sociedade, mas não transformá-los. A ideia era mantê-los enquanto trabalhadores, obedientes ao sistema capitalista. A burguesia percebeu a necessidade de oferecer instrução mínima para a massa trabalhadora. Por isso, a educação se dirigiu para a formação do cidadão disciplinado. O surgimento dos sistemas nacionais de educação no século XIX é o resultado e a expressão que a burguesia, como classe ascendente, emprestou à educação. Então, esses sistemas educacionais, eles servem como uma forma de disciplinar o cidadão, disciplinar as classes trabalhadoras. É uma educação, sim, de todos para todos, mas ela não tem os mesmos objetivos em conformidade com todas as classes sociais. Para os trabalhadores, busca ser uma forma de controle. Nesse cenário, destaca-se a visão positivista de Auguste Comte, que tenta superar visões retrógradas em busca da ciência como redentora. A via do cientificismo defendia um entendimento do mundo que o conhecimento religioso e a especulação filosófica não haviam ainda fornecido. A educação positivista era pautada na disciplina e em uma relação hierárquica entre professores e alunos, abrindo pouco espaço para questionamentos. Mesmo que o cenário seja propício para o cientificismo, para a razão, para o questionamento, efetivamente o cenário educacional se voltou para a disciplina, para a ordenação, para o controle, tendo no positivismo um horizonte para esses desenvolvimentos não necessariamente muito revolucionários. Esses desenvolvimentos se tornaram a base para a educação tradicional, que viria a ser o grande sistema dos séculos XIX e XX. Democracia e trabalho são a tônica dos sistemas educacionais nesse momento. Bons estudos e nos vemos nos próximos estudos.